Boa noite, pessoal. Tudo bem? Pessoal que está chegando aí. Boa noite, Bruno. Seja bem-vindo. Olá, Michele. Tudo bem? Todo mundo chegando aí. Pessoal já conhecidos, alguns talvez pela primeira vez. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal oficial aqui da Associação Brasileira de Fisioterapia Aquática. Tudo bem? Boa noite a todos. Vou já convidar aqui a doutora Michele para ir já participando aqui na tela conosco. A gente faz as apresentações e vai dando boa noite carinhoso aí a todo mundo que está chegando aí. A doutora Michele já está compartilhando a tela com a gente. Tudo bem, Michele? Seja bem-vinda. Boa noite. Tudo jóia? Boa noite. Bem. Michele, eu vou fazer uma breve apresentaçãozinha do canal aqui, do nosso espaço, e daí a gente já começa a trocar uma ideia, já começa a interagir também com os nossos participantes aí, tá bom? Beleza? Então, pessoal, em definitivo agora, estamos dando início a mais uma live oficial aqui da Associação Brasileira de Fisioterapia Aquática, a BFA. Eu sou Rômulo Nolasco de Brito, sou presidente da associação. Em nome da nossa diretoria, da BFA, dos conselheiros, sejam todos bem-vindos aqui a esse espaço maravilhoso de comunicação, de troca de conhecimento, um espaço do associado, espaço do profissional, do aluno, do profissional, do empresário que presta serviço nessa área maravilhosa, nessa especialidade aí dessa profissão de fisioterapia, dos nossos fisioterapeutas no Brasil todo, né? Também aproveito para dar boa noite aos nossos colegas de fora do Brasil, que geralmente nos visitam aqui, entram no nosso espaço, né? Aqui na América Latina, atravessando o Atlântico aí na Europa também, alguns colegas que brindam a sua presença aqui nesse nosso canal. Gostaria de, nominalmente, também cumprimentar o nosso vice-presidente, doutor Rogério Antunes, está lá em Recife, Pernambuco, o doutor Wellington, lá em Belém do Pará, nosso secretário, a doutora Rita, aqui a nossa tesoureira, a doutora Soraya, que é a nossa conselheira, aí pertinho de ti, né, no estado de Minas Gerais, a doutora Giovana, pessoal todo de Minas, nossas conselheiras, o Arthur Magnavita, lá da Bahia, Salvador, nosso conselheiro também, o Fernando Calixto, região lá mais centro-oeste, em Brasília. Cumprimentar o Douglas, que já está aí também, representando São Paulo, e já cumprimento também o professor Maurício, que nos auxilia também aí na gestão da associação. Cumprimentar a Flávia, está lá no Rio Grande do Sul, por vezes ela dá uma fugidinha, vem aqui próximo de Florianópolis, né? Uma região mais litorânea. Cumprimentar também a Raíssa, que daqui a pouco vai estar com a gente, que é a nossa colaboradora direta aqui na secretaria, também no dia a dia da associação. Cumprimentar o doutor Ábido, também, que está aqui do Paraná, região sul do Brasil. Acho que assim a gente conseguiu estender os cumprimentos a todos os colegas que participam do dia a dia da associação, e eles, junto comigo aqui, têm o maior orgulho de receber a doutora Michele Pires da Rocha, já vamos conversar um pouquinho mais, e também na sequência a doutora Raíssa Trentino. Para quem está chegando a primeira vez, além aqui do Instagram, as pessoas podem estar nos assistindo lá no YouTube. Logo mais assim que a gente encerra a transmissão aqui, o doutor Wellington, que é o nosso secretário, nosso diretor secretário, já assume a grande tarefa aí de semanalmente estar publicando lá também no canal do nosso YouTube. O que a gente tem que fazer, né, Michele? Me ajuda aí, né? O pessoal tem que ir lá se inscrever, tem que ir lá dar o likezinho, isso tudo conta para a associação, conta no canal de comunicação, tá? Isso é importante. Então a gente assiste, a gente compartilha, a gente dá um like, dá um ok lá, se inscreve, para a gente aumentar essa nossa rede. Então, sem mais... Se inscrevendo, as pessoas recebem também os avisos, né, de tudo que é postado. Então, é bom se inscrever para ter todas as notícias em primeira mão, né? Isso, perfeito. E a gente sempre gosta, né, Michele, nesses primeiros minutos também, de falar que a Associação Brasileira, ela representa oficialmente a especialidade. Às vezes são pessoas que estão assistindo pela primeira vez, estão chegando aqui, se interessaram, né, pela nossa atividade.
E a associação, ela é conveniada ao nosso Conselho Federal, isso é muito importante para nós, né? E ela também exerce um papel importante na Confederação Mundial de Fisioterapia, WCPT, que agora mudou um pouquinho do nome, a sigla também, mas na Organização Internacional dos Fisioterapeutas Aquáticos lá, onde a gente também exerce um papel fundamental, né? E junto com os nossos colegas da América Latina, a gente trabalha nesse processo de divulgar a especialidade, dar apoio aos profissionais, trazer o aluno também, a academia, para próximo da associação, e a gente segue aí adiante, fortalecendo a especialidade. Então, pessoal, como prometido, divulgado pela nossa equipe de comunicação, doutora Michele, essa mineira de BH mesmo, nascida lá em BH, está aqui com a gente, é professora, é fisioterapeuta, é empresária, né, é estudiosa aí, e hoje ela veio contar um pouquinho dessa história dela, da experiência dela nessa especialidade, até porque a Michele, além de fisioterapeuta, o César, ele nos cumprimentando. Olá, César. Aí já está tarde em Portugal, né? Que bom aí, tá estendendo um pouquinho a tua noite aí para nos assistir. E a Michele, né, além de fisioterapeuta, tem formação acadêmica, né, em neurociência, um mestrado, né? Professora na Unicet, é isso? Unicet? É FAC7. FAC7, isso, FAC7 também. E fez várias formações também dentro da área e também tem uma história muito legal aí nessa parte comercial, né? Bom, tem bastante coisa para a gente conversar, Michele. Podemos iniciar ali pela tua, quem sabe, pós-graduação, o que deu ali, né? Qual que foi o teu... como que começou a historinha ali nesse cenário, né? Tão diferente do aluno que está se formando e começando a atividade fisioterapeuta aí na tua região aí em Belo Horizonte. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, obrigada, Romulo. Quero agradecer pelo convite. Estou muito feliz de poder estar aqui, né, e compartilhar um pouquinho com todo mundo da história dentro da fisioaquática, que começou logo que eu me formei, apesar de não ter tido nada de fisioterapia aquática na faculdade. Tive uma experiência que na disciplina de administração a gente tinha que construir uma clínica, né? Assim, um trabalho final da disciplina era construir uma clínica e o meu grupo construiu uma clínica de fisioterapia aquática na época, né? Assim, a gente propôs essa construção, mas foi o único contato que eu tive com fisioaquática durante minha formação. E aí, logo que eu me formei, fui trabalhar junto com uma professora, a professora Joyce, que ela tem uma clínica que presta serviços de fisioterapia convencional e fisioterapia aquática aqui em BH, mas eu fui trabalhar basicamente com... Deixa eu ver se eu chego mais pertinho para ficar melhor. O pessoal está pedindo um pouquinho mais de áudio, talvez. Tá melhor, gente? Melhorou. Tá alto. Vou deixar mais pertinho, então. E aí, eu fui trabalhar com neuropediatria na clínica dela, já que eu havia direcionado minha formação dentro da faculdade para neurologia e neuropediatria. E aí, por um acaso, um dia um paciente faltou e eu resolvi descer para a piscina para assistir um atendimento. E aí, ela estava atendendo uma criança naquele momento. A Andréia e a Giovana, que são minhas sócias, já trabalhavam lá com água, com a piscina, né, na piscina terapêutica. E eu cheguei e fui assistir. E aí, eu apaixonei, porque eu achei super interessante, eu nunca tinha visto, né? Então, para mim, foi uma novidade. E aí, eu cheguei, comecei a assistir todos os atendimentos dela, e ela me chamou, me convidou para entrar na piscina um dia junto com ela. E aí, eu comecei a fazer os acompanhamentos, e alguns meses depois, eu já estava fazendo atendimentos. Fiz alguns cursos de curta duração com ela mesmo, com a Giovana e com a Andréia. E depois, no ano seguinte, eu fiz a minha formação internacional com o Urs e com o Johan, né? Fiz o Bad Ragaz, o Hallwijk e o Aichi, e a terapia específica na água, né? Quando eu fiz, foi em 2008, a gente tinha a formação tanto do Hallwijk quanto da terapia específica. Então, foi muito bom, porque a gente conseguiu ver aquela diferença das duas técnicas, né? Assim, como utilizar os dois trabalhos dentro da piscina, né? Associando os ganhos da reabilitação. E aí fui fazendo vários outros cursos, a gente continuei investindo na área, foi a área mesmo pela qual eu me encantei, me apaixonei. E aí, em 2009, a gente resolveu realizar o sonho de montar o nosso espaço, né? E aí então, Então, te cortando aí, tem uma historinha. Então, aí foram quantos anos esse período? Foram 3 anos, até a gente começar a pensar na ideia da clínica. Tá, então tu já estava com as tuas
futuras e atuais sócias já há 3 anos. Sim, Já estava 3... Tá. Logo que eu me formei, foram assim, 3 meses depois eu comecei a trabalhar nessa clínica, na Aquafísio. E aí eu conheci as meninas e a gente começou a trabalhar juntas. E logo no início de 2009 veio uma possibilidade de a gente montar o nosso espaço. Houve assim, uma ideia de que talvez a Aquafísio não continuaria com o trabalho de reabilitação. Então nós buscamos outras alternativas e nos unimos para construir aquilo que a gente desejava, né? E ficamos mais ou menos 1 ano organizando esse sonho, construindo esse sonho, para em 2010 a gente inaugurar a Aquática Fisioterapia. E aí a gente continuou investindo na parte da formação, né, na questão da educação, e investimos em montar um espaço que para nós era o ideal, né, assim, para o atendimento de todos os pacientes dentro de uma piscina com fins terapêuticos. Então, estruturamos um espaço adaptado, então ele é completamente acessível para que a gente pudesse... Tu já vai começar a contar dele? Já vai falar dele? Do espaço? Vou só começar, depois a gente volta. Tá, porque geralmente a gente, aqui o grupo, é muito legal esse grupo, porque a gente tem uns colegas que são professores, a gente tem os alunos aqui das ligas que nos visitam também na live, os profissionais, né? E principalmente em quem está nessa fase da motivação, de pensar no seu espaço, às vezes não é começar, às vezes é mudar, né, dar uma girada na vida e mudar a chave, e às vezes sair de um local, abrir o seu próprio serviço, né? Então, mesmo com mais experiência, com menos experiência. Quando vocês tiveram esse start da ideia, quais foram os principais desafios naquele momento? Porque tem uma realidade de vocês na região, vocês já estavam prestando serviço, sim, vocês estavam em 3, né? Então, qual que era o cenário naquele momento lá, para depois a gente poder falar do serviço, né? Uhum. Então, na verdade, aqui em BH, a gente tem ainda poucos serviços, né, na área de fisioterapia aquática. Então, ainda era uma área, desde aquele momento, em ascensão. A gente via um leque de possibilidades muito grande, mas a gente foi bem audaciosa, assim, porque eu tinha 3 anos de formada, as meninas tinham 4 anos de formadas, então a gente estava no início da vida profissional ainda, né? E se a gente não tivesse tido o apoio dos nossos pais, né, tanto no incentivo quanto no apoio financeiro, a gente não teria conseguido realizar esse sonho num primeiro momento. Mas foi uma ousadia calculada, porque a gente, de certa forma, via todas as perspectivas de crescimento, né? Era possível perceber como que a busca pela fisioterapia aquática estava aumentando, tanto pela indicação mesmo de médicos, quanto de colegas fisioterapeutas que viam os benefícios em alguns pacientes e traziam, né, encaminhavam novos pacientes para a gente. Então, a gente tinha essa perspectiva positiva. O nosso cenário aqui era, como eu falei, de poucas clínicas que prestavam esse tipo de serviço. Eu não vou saber agora, assim, ao certo a quantidade, mas, se não me engano, na região metropolitana a gente tinha 3 piscinas com fins terapêuticos. Então, era uma coisa muito pequena, né? Assim, eram poucas clínicas para uma população muito grande. Então, era uma realidade, assim, era uma boa realidade para quem queria começar, né? Então, a gente via aquilo como uma boa perspectiva futura. Ou seja, tinha uma lacuna interessante, sim, comercial, tinha uma lacuna, mas tinha, paralelo a isso, tinha um desafio financeiro, acredito eu também, né? Sim. A coragem, né? A motivação ao mesmo tempo, né? Muito. E foi muito interessante até, porque a gente começou, então foi assim, foi uma coisa bem rápida. A gente começou a conversar sobre isso, a gente já se dava muito bem, a Andréia e a Giovana estudaram juntas na faculdade, então elas já tinham uma proximidade muito grande, uma amizade muito grande. E logo que eu entrei, eu também me aproximei muito delas na equipe, né, da clínica onde a gente trabalhava. E a gente conseguiu unir desejos, assim. Nós somos 3 profissionais, 3 pessoas diferentes, assim, na forma de agir. E eu acho que a gente se complementou muito bem, sabe? Assim, são 3 pessoas bem diferentes e complementares que criaram uma unicidade, né? Assim, a aquática é a união de nós 3 mesmo. Assim, a gente consegue perceber que tem um pouquinho de cada uma em tudo que acontece ali dentro. E o apoio dos nossos pais, das nossas famílias, foi imprescindível. Se não fosse por eles, a gente não teria realizado o sonho por causa das limitações financeiras, né? Estávamos no início da carreira profissional, então não era fácil, assim, a gente
conseguir todo o dinheiro que a gente precisava para investir. Para quem está acompanhando, né, Michele? Para quem está acompanhando, tem o site da Aquática também, quem quiser visitar lá depois, né? Para ver toda essa, né? Tem Um pouquinho mais do resultado desse sonho aí, né? Sim. Realizando. E é uma coisa interessante, porque apesar de ter sido um alto investimento, eu assumo que eu achava que seria maior, sabe? Assim, a minha ideia, quando eu pensei em montar, quando a gente começou a pensar, eu achava que a gente teria que fazer um investimento ainda maior do que fizemos. Então, a gente precisou muito da ajuda, né, das famílias, mas foi algo que coube na nossa realidade. E que se a gente não tivesse ousado fazer, talvez a gente não saberia que cabia na nossa realidade, né? Assim, parecia um sonho muito distante, até que a gente começou a fazer contas e viu que, sim, era um alto investimento, mas que era possível naquele momento com o apoio das nossas famílias, né? E, claro, teve o apoio das famílias de vocês e, naturalmente, depois a questão das intenções de vocês, da capacidade técnica, da expertise, foi dando fôlego para se tornar. Afinal de contas, vocês passaram todas aquelas estatísticas negativas da administração, da falência, do fechamento do negócio e completaram agora 10 anos, né, no último ano aí, né? Acho que isso é muito legal. E é interessante pensar que, assim, por exemplo, eu trabalhava em um hospital aqui de BH quando a gente começou a montar tudo, né? Desde a minha formação, desde que eu me formei, eu estava nesse hospital. E aí eu falei, bom, vou ficar no hospital até que a Aquática consiga andar sozinha, né? Assim, que eu tenho uma demanda que justifique. E, incrivelmente, com 4 meses, eu precisei sair do hospital porque eu não tinha mais horário para atender na Aquática. Então, foi muito bom a gente ver como que o retorno começou a ser muito rápido, assim. A procura pelo nosso trabalho começou a ser muito rápida. E porque realmente a gente criou um espaço diferenciado, algo que a gente não tinha aqui, né? Então, muitas pessoas que precisavam desse tipo de atendimento, que precisavam ser levadas para a água, não tinha onde fazer isso, né? Então, nós nos tornamos, de certa forma, uma referência por isso também, por ter um espaço que era diferente do que a gente podia encontrar aqui na cidade, né? Aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. E aí nós Ô, Michele, me pode diz uma coisa, tá? Depois de começar o serviço lá, né? Acho que é isso que tu ia entrar nesse ponto ali, né? Paralelo ao início do serviço e tudo mais, né? Aquela história das formações anteriores continuaram? Sim, exatamente. Eu ia até entrar nisso agora. Tá. E aí nós, além de objetivarmos, né, um espaço que possibilitasse que todos os pacientes, independente das suas sequelas e limitações, pudessem frequentar o ambiente aquático, a gente também tinha e tem uma preocupação em fazer com que as pessoas se formem, né, assim, com as melhores referências da área. Então, desde o primeiro momento, a gente inaugurou em janeiro, na verdade, a gente abriu em janeiro de 2010, a inauguração oficial foi em maio de 2010. No próprio ano de 2010, a gente já fez 2 cursos na clínica, né? Então, a Flávia Martinez veio fazer, se não me engano, a Flávia veio 3 vezes ministrar cursos aqui pra gente. O URS veio dar o curso de Badragás aqui. Então, assim, a gente já começou super animado para fazer de tudo. Tanto prestar o serviço para a comunidade, quanto prestar a formação, né, para as pessoas que tivessem interesse. E aí, desde então, desde 2010 também, nós fizemos vários cursos na clínica, promovemos cursos que nós mesmas ministramos, promovemos cursos que vieram outros profissionais. Então, a Flávia Martinez veio algumas vezes, o URS veio. Quem mais que veio? Que agora eu não estou me lembrando de todo mundo. Mas a gente teve mais pessoas de fora que vieram ministrar cursos com a gente. E aí, a gente percebeu que, de certa forma, a gente conseguiu unir um pouquinho também o pessoal da fisioaquática aqui em Minas, né? Assim, a gente tem muito orgulho de conhecer praticamente todas as nossas referências, né? Assim, então, tanto do Brasil quanto da região. E aí, quando começou toda a ideia até da associação, nós aqui começamos a nos reunir para formar a seção Minas Gerais da Associação Brasileira, né? Isso. Então, desde o princípio, a gente se uniu e foi muito bom, né? Essa troca sempre foi muito boa, foi muito rica. E aí nós tentamos até hoje, continuamos com esse intuito de promover, né, o melhor atendimento que a gente pode para a comunidade e promover formações na área. Tanto que todos os profissionais que trabalham conosco
têm a mesma formação que a gente, né? Então, a gente sempre prezou por isso, né? Que todos passassem por aqueles cursos que nós consideramos que são essenciais para um bom atendimento no ambiente aquático. E aí a gente tem muito orgulho de dizer também, né, que nós temos uma equipe que é muito unida e uma equipe que é muito concisa, assim. Então, todos os profissionais são excelentes, são amigos e são uma verdadeira família, né? A gente brinca que é a nossa família aquática. Michele, me diz uma coisa, tu foi atrás de alguma fonte aí, de algum método, viajou para ir atrás da fonte, não? Sim, pois é, então. Conta pro pessoal aí essa tua aventura aí, para onde tu foi aí, atrás da origem, né, do método aí. Em 2008, então, eu fiz o curso com o Urs e com o Johan. E desde então, eu sempre mantive bastante contato com eles. São profissionais que eu admiro muito e que sempre foram, para mim, grandes referências. E eu mantive um vínculo muito próximo com o Urs. A gente sempre conversou muito. Quando ele veio aqui para BH para dar o curso do Bad Ragaz, eu fiz a tradução do curso para ele. E a gente continuou sempre tendo bastante contato. E aí, em 2017, eu fui programar minhas férias e falei assim, acho que eu quero buscar conhecer um pouco mais sobre a história da física aquática. E entrei em contato com o Urs e perguntei se ele estaria lá em Valência para a gente conversar, se eu poderia visitar a clínica e tudo mais. E eu fiquei surpresa. Eu sabia como ele era, assim, uma pessoa receptiva, simpática, enfim. Mas a receptividade foi muito além do que eu esperava, porque ele já estava aposentado na clínica, então ele não frequentava mais Valência. Mas ele organizou a clínica inteira para me receber. Então foi muito interessante, porque na hora que eu cheguei na clínica, todas as pessoas já sabiam quem eu era, porque ele já tinha contado para todo mundo. E aí a gente teve essa experiência. Então eu fui para lá para passar um dia em Valência, infelizmente foi pouco tempo, mas valeu muito para conhecer e ver que eles têm uma metodologia de trabalho dentro da água que se assemelha muito à nossa metodologia. Então, deu para perceber que nós, no Brasil, estamos realmente no caminho certo e deu para perceber como que, em alguns pontos, parece que nós estamos até além, sabe? Assim, no sentido de saber onde buscar, do que tentar oferecer a mais para os nossos pacientes, né? E aí eu passei um dia com ele em Valência, conheci todo o sistema. Eles estavam num momento que eu achei até interessante, que eles estavam trocando o revestimento das piscinas. Tinham acabado de trocar. E aí todas as piscinas, elas tinham sido revestidas de aço inox, piso e parede. Então ela era inteira de aço inox. E achei muito interessante porque é claro que a gente tem toda uma questão de aquecimento do ambiente, que lá, por ser muito frio, é muito diferente daqui, né? Eu achei interessante porque no dia que eu fui lá, estava marcando menos 17 graus. E as pessoas estavam na fisioterapia aquática como eles estariam em qualquer época do ano, né? E eu ainda brinquei quando eu voltei com meus pacientes. Eu falei que ninguém mais tem desculpa de frio para faltar à fisioterapia. Porque lá eles estavam numa temperatura bem inferior e todo mundo estava lá com a mesma Que temperatura? Chegou a conferir na época a temperatura da água? A temperatura da água, 34 graus. Na verdade, eles têm uma água termal que é natural, né? Então, eles retiram essa água termal, só que até ela chegar à piscina, ela perde muita temperatura por causa da temperatura externa, né? Que é muito baixa. Mas eles mantêm a temperatura entre 32 e 34 graus. É exatamente o que a gente faz na aquática também. Eles colocam essa janela de temperatura. No inverno, eles tentam manter em 34 exatamente por causa da temperatura externa, né? Assim, da temperatura ambiente. Mas eu fiquei encantada, assim, com tudo, com a receptividade dele. Ele me recebeu na casa dele, ele e a esposa dele fizeram um jantar e a gente ficou junto o dia inteiro e conversamos várias vezes. Me levou em 2 cidades próximas. Então, assim, foi extremamente gratificante ter a oportunidade de um maior convívio com ele, como pessoa, que é uma pessoa que eu gosto muito e admiro muito, e como profissional, porque eu pude ver que nós realmente estamos no caminho certo. Eu acho que essa foi a melhor mensagem que ficou, sabe, dessa viagem, que nós estamos fazendo o que a gente pode. Eles têm uma tecnologia mais avançada que a nossa, sim, mas dentro das nossas possibilidades, a gente realmente se encontra no caminho correto, sabe, assim. Eu acho que esse foi talvez o melhor resultado, eu vou falar profissional da tua viagem, né? Uma viagem tem vários significados, né? Mas tu poder voltar
né, para o teu ambiente, para a tua clínica, ter a certeza que tu estás, né, fazendo um belo trabalho, está no caminho correto, acho que isso é muito, muito legal, né? Sim, com Michele, me diz uma coisa, vamos lá para o teu dia a dia agora, né? Essa história da neurofuncional, da neurociência, da parte neuromuscular, musculoesquelética, uhum. a gente sabe que tu tens um envolvimento, uma experiência interessante com uma, vamos dizer assim, um diagnóstico, né? Uma questão traumática aí, que são as lesões de plexo braquial, né? Uhum. E muito característico de regiões metropolitanas, né, como Belo Horizonte, né, e as grandes cidades aí, acidentes motociclísticos principalmente, né? Uhum. Como que qual que é o teu envolvimento, a experiência, o pessoal saber um pouquinho dessa tua história também com essa clientela, com esse grupo de clientes aí no dia a dia da fisioterapia aquática também, né? Sim. A lesão de plexo, ela entrou na minha realidade no hospital ainda, no Felício Roxo. A gente tinha um grupo de pesquisas lá, com pacientes com lesão de plexo braquial. E na época, o hospital fazia atendimentos pelo SUS. Então, a gente tinha uma demanda muito grande desses pacientes com lesões de plexo braquial. E aí, nós fizemos uma equipe multidisciplinar, que era composta de uma fisioterapeuta respiratória, eu como fisioterapeuta motora, um ortopedista, um neurocirurgião e um neurofisiologista, que juntos avaliávamos todos os pacientes e fazíamos um acompanhamento de 2 anos de pós-operatório. Então, a gente teve, em 3 anos de pesquisa, 70 pacientes acompanhados nesse follow-up de 2 anos, 2 anos e meio. Alguns deles eu acompanho até hoje, na verdade. E aí a gente percebeu que no atendimento do solo, faltava algo para esses pacientes, assim, as limitações que o próprio ambiente de solo, né, que a própria gravidade traziam para esse paciente, que as sensações, né, que as dores neuropáticas traziam para esses pacientes, poderiam ser trabalhadas de uma forma interessante dentro do ambiente aquático. E aí, eu comecei a levar esses pacientes para a piscina. Quando a gente começou, eu fiz uma busca, assim, não foi uma busca profunda, mas uma busca superficial do que a gente tinha na literatura. E em relação à fisioterapia aquática, a gente não tinha nada específico. Então, nós começamos a fazer uma abordagem que ia bem de encontro à sintomatologia de cada um daqueles pacientes, com o intuito tanto de alívio de dor, quanto de melhora funcional, né? E os resultados foram sensacionais, assim. Os pacientes, eles relatavam uma melhora significativa da dor, tanto no momento que estavam dentro da piscina, quanto depois das sessões. E foi possível perceber que mesmo aqueles pacientes com lesões totais, com nenhuma funcionalidade, começaram a apresentar algum tipo de função dentro da água e que esse ganho que ele tinha dentro da água era transferido para o solo. E aí nós começamos a levar todos esses pacientes e criamos um protocolo, na verdade, que o termo protocolo fica parecendo que é algo muito rígido, né? Mas na verdade não é nada muito rígido, na verdade são fases, né, da reabilitação. Um programa de tratamento, né? Isso, um programa de tratamento, com algumas fases que a gente passa com todos os pacientes, cada um no seu tempo, obviamente, de acordo com o seu tipo de lesão. E aí observamos essa melhora. Tenho muita coisa registrada, mas infelizmente está tudo documentado, mas não está publicado. Preciso ainda fazer isso. E todo esse trabalho me fez ter a ideia do meu mestrado, né? Do meu projeto de mestrado, que foi com a análise de movimento, relacionando a interferência do movimento dos braços, né? Do movimento dos membros superiores durante a marcha. Exatamente com a intenção de tentar entender por quê. Meus pacientes eram praticamente todos eles jovens, adultos jovens, e muitos deles relatavam déficit de equilíbrio. A gente percebia pelos testes, obviamente, mas eles relatavam déficit de equilíbrio e quedas frequentes depois da lesão de plexo. E aí a gente começou a perceber que não era uma manifestação 100% esperada pela lesão, né? É óbvio que é esperado porque o nosso corpo é um só, a gente tem uma inter-relação de todos os movimentos e de todas as estruturas. Mas aí eu tentei entender um pouco melhor o porquê disso acontecer. E aí veio a ideia do meu mestrado, né? Que aí eu fiz o mestrado na neurociência, na UFMG. Foi um mestrado que o projeto, eu comecei esse projeto, então ele teve início com o meu mestrado.
E, na verdade, não deu tempo de fazer tudo que eu queria, porque a gente chega no mestrado com 1000 ideias, né? A gente acha que vai dar tempo de fazer tudo, e, na verdade, não dá. Uma ideia mais ampla. Eu lembro direitinho que eu cheguei com o meu projeto, meu orientador abraçou a ideia na mesma hora. Só que aí depois ele já falou assim, Michelle, eu vou só te falar uma coisa, não vai dar tempo de fazer tudo, porque são só 2 anos. Eu falei, tá bom, vamos aos poucos. E aí eu acabei fazendo a primeira parte e tenho a ideia de dar continuidade no futuro com o doutorado para poder chegar às conclusões que eu gostaria, porque eu acabei fazendo só com indivíduos saudáveis, e aí eu limitei o movimento de um membro superior de forma ativa, e a ideia agora é fazer, eu já tenho esse piloto, então, que já me trouxe o resultado da população de controle, né, assim, e agora a ideia é fazer o projeto com pessoas com lesões nervosas periféricas e centrais, mas tudo começou por causa dos meus pacientes com lesão de plexo braquial, que realmente é uma área que eu gosto bastante de atuar. Que legal. Michelle, a gente pode fazer um destaque, né? Se for assim, pensando nesses pacientes, né? Lesão de plexo, que tem aí o componente de lesão de estrutura nervosa importante, né? Mas pensando em toda a clientela nossa, músculo-esquelética, com disfunções importantes membro superior, né? O que tu visualiza do impacto da fisioterapia aquática para essa clientela no teu dia a dia, né? Aonde que a fisioterapia aquática ela é decisiva para esse público? Pode ser nos desfechos, pode ser na questão dos sintomas. O que tu observa quando essa clientela acometida por, né, com disfunções membro superior, aonde que é o grande diferencial, né, para ti, para quem está nos ouvindo, para quem talvez não tenha experiência ou compartilha da mesma experiência da tua, né? Uhum. Acredito que para os desfechos funcionais, assim, se a gente for falar sobre ganho funcional, a água ela entra como a melhor alternativa, eu penso. Não vou falar só, não estou falando só porque é o que a gente trabalha, né? Mas eu acho que a água ela traz benefícios funcionais e possibilidades funcionais que muitas vezes o paciente não vai nem almejar, né? Por não saber que é possível. Então, eu acho que a água ela traz uma gama de possibilidades funcionais muito grande, muito grande. E eu penso assim, eu vejo que muitas pessoas questionam às vezes, mas o paciente ele não vive na água. Sim, ele não vive na água, mas a água ela está ali para trazer ganhos e componentes do movimento, componentes da função que talvez ele não fosse adquirir fora da água, né? E otimizar o tempo de resposta, de recuperação, uma série de outros fatores, né? Demais. Então eu acho que é tentar ver a água como uma forma de tanto acelerar o processo, quanto de permitir ganhos que talvez não seriam possíveis se a água não fosse utilizada, né? Assim, então, eu vejo muito isso com os pacientes, né? Com sequelas neurológicas, que sejam sequelas periféricas ou sequelas centrais, que a água, ela traz novas possibilidades, né? Possibilidades muito interessantes e que vão propiciar um ganho funcional fora do ambiente aquático. E eu acho que é isso que é interessante a gente ver e mostrar para o paciente, né? Que esses ganhos, eles vão ser transferidos, né? E a gente tem que, obviamente, saber muito bem abordar para que esse ganho seja transferido, né? Para o ambiente terrestre, assim, para que a gente chegue naquele objetivo final, né? Que é a melhora da função. Michelle, o nosso tempo voa aqui quando a gente está conversando com pessoas maravilhosas como você, uma grande amiga, uma grande colega de profissão, a gente admira muito. Eu falo como Rômulo, como fisioterapeuta, como presidente da associação, também é o que os nossos colegas da diretoria também compartilham. A gente tem maior admiração pelo teu trabalho e talvez poucos saibam, né? Mas a Michelle é uma das grandes responsáveis, para quem não está nos ouvindo aí, pela organização do Congresso Brasileiro de Fisioterapia Aquática, o 4º Congresso, vai acontecer o ano que vem em BH. Então ela, às vezes, pode não aparecer tanto ali, mas ela é um dos grandes braços fortes aí, a diretoria e a minha pessoa aqui tem a maior reconhecimento e agradecimento pelo esforço que tu vem fazendo junto com toda a equipe mineira, né, para fazer esse congresso acontecer o ano que vem lá em Belo Horizonte, né? Várias vezes aqui já apareceu o pessoal divulgando, chamando aí para o congresso, e a gente tem consciência disso, né, Michelle, do teu trabalho além dos bastidores, lá do dia a dia da clínica, como professora, e doando o teu tempo aí também para nos ajudar a divulgar a especialidade, a valorizar essa área, e também a promover um evento
que vai ter o tempero dos mineiros, né? A gente, até hoje, não teve um evento que aconteceu em Minas Gerais que a gente não saiu maravilhado, né? E com muita alegria, né? Em relação à questão técnica e do comprometimento de você, a gente sabe que Minas Gerais não vai fazer diferente, vai fazer ainda melhor, né? Michele, muito obrigado, tá? Tu contou um pouquinho da história, tu deixou, acho que todo mundo com mais vontade de ouvir um pouco mais, né? Mas resumindo, tu és uma grande profissional, grande fisioterapeuta que se uniu, teve a grande sorte de se unir com mais duas pessoas maravilhosas e hoje vocês formam uma equipe maravilhosa, de tal modo que não poderia deixar de trazer aqui como convidada da nossa associação para a gente bater o papo de hoje, né? Muito obrigado. Né? Quem sabe vai ter outras oportunidades para a gente continuar batendo um papo aí sobre a tua carreira, a tua história e o trabalho que tu faz. Sim, muito obrigada. Foi um prazer poder falar aqui um pouquinho. E vamos esperar todo mundo aqui em BH no próximo ano para o nosso congresso. A gente está organizando tudo com muito carinho. Vamos ter palestrantes excelentes, né? Palestrante internacional. Então, vamos esperar todo mundo aqui. Tá bom? Muito obrigada mesmo pelo convite. Tá bom? Que legal. Nós vamos aqui agora chamar, vou pedir licença para a Michele para chamar a doutora Raíssa. Tá bom, Michele? Obrigadão. Tchau, tchau. Vamos chamar a doutora Raíssa, que já está aqui nos esperando. Vimos aqui vários comentários de todo mundo, né? Olá, Raíssa, tudo bem? Seja bem-vinda, dando continuidade a essa conversa gostosa, legal, que a gente estava aí com a Michele, junto com os nossos colegas aqui do Brasil inteiro. Eu não pude acompanhar todos os comentários, a equipe de comunicação que tu também faz parte me ajuda aí, né? Acho que é importante, mas até os colegas, acho que da Argentina também estavam aqui nos cumprimentando, a gente retribui também os cumprimentos aí com muita alegria, né? Doutora Raíssa, seja bem-vinda, né? Tanto tempo nos bastidores dessa live, chegou a tua vez, né? Desde a primeira live, junto com toda a equipe da associação, fazendo um esforço aí para a gente melhorar o nosso canal de comunicação com o associado, com o profissional, né? Com os alunos, isso é muito importante. E tu é uma dessas profissionais que dedica, né? O teu tempo lá para poder nos ajudar na associação e é com muita alegria que a gente te recebe, né? Aqui hoje. Seja bem-vinda. Obrigada, Rômulo. E realmente é muito importante isso, né? A gente ser mais ativo dentro da nossa profissão e ser ativo exatamente na divulgação dessa especialidade tão linda que existe, né? Então, realmente é uma coisa que a gente... eu tenho muito prazer de estar dentro da BFA e de estar podendo compartilhar um pouco com vocês toda essa história, toda essa vida de fisioterapia aquática mesmo. Que legal. Raíssa, vamos lá. Me diz uma coisa, como que começou, como que o caminho para se aproximar da fisioterapia aquática surgiu? A gente sabe que cada um de nós teve um caminho, teve uma aproximação, alguns de nós começaram na academia ainda, durante o curso de fisioterapia, outros logo depois, né? Como que a Raíssa se aproximou da fisioterapia aquática, como que a Raíssa foi construindo até agora aí essa trajetória legal aí, que a gente sabe que tu é extremamente apaixonada pela área, pelos métodos e o pessoal vai descobrir agora o porquê, né? Então, na verdade, assim, eu digo muito parecido com a live anterior que não foi eu que procurei a fisioterapia aquática. Ela me chamou, ela me procurou e eu acabei me entregando, assim. Porque, na realidade, eu sempre fui uma peixinha. Desde criança eu nadava, minha família inteira me chamava de peixinha. Até que eu fui para fisioterapia, porque eu já era massoterapeuta, e aí eu decidi ir para fisioterapia. Quando cheguei na fisioterapia, estava no meio do curso, eu tive fisioterapia aquática sem piscina. Eu tive o estágio de fisioterapia aquática sem piscina, porque na minha faculdade não tinha piscina. E eu fiquei decidida que eu iria para a área de saúde da mulher, o que acabou realmente acontecendo também, né? Quando eu terminei, eu tive alguns contratempos na minha vida, e aí, no meio desses contratempos, me chamaram, Fernando Calisto, que é um dos conselheiros da BFA, me chamou para fazer o curso de Watts 1. Falei, bom, já sou shiatsu terapeuta, já trabalho com massagem, eu vou
como experiência e assim, não fui na ideia de que eu iria realmente me apaixonar pela fisioterapia aquática. Eu fui com a ideia de o Watson como um tratamento até para mim, assim. E foi divino o curso. O curso me transformou, modificou e levou águas, né? Eu digo que a água ela caminha. E quando a gente termina o curso de Watson, um dos requisitos que eles pedem é que a gente doe isso, né? Não só doe, mas assim, adquira experiência com isso, né? E aí, em Brasília, foi muito difícil eu conseguir uma água, uma piscina realmente adaptada e que eu conseguisse fazer o Watson. Enquanto isso, no interior de São Paulo, eu já tinha o conhecimento de uma piscina na Academia Ludens, e eles me ofereceram, falaram, não, se você quiser vir, os dias e os horários que a piscina estiver vazia, você pode utilizar a piscina, Ô, e a gente Raíssa, até... é, Uhum. mas olha só, mas essa ponte aí é grande, né? A distância é grande. Tu tá falando de Brasília porque a tua formação foi lá e daí tu estava em São Paulo ou tu foi para São Paulo para desenvolver? Não, eu nasci em Brasília, me formei em Brasília Ah, e nunca tive a ideia de ir para o interior de São Paulo. Nunca foi uma coisa que passou pela minha cabeça. Na realidade, eu fui para o interior de São Paulo na ideia de realmente acabei de me formar, eu ainda não estou trabalhando e eu quero ter experiência. Eu acho que assim, desde a minha faculdade é uma coisa que todo profissional tem que querer é experiência. É o experimentar para saber se gosta. E aí eu falei, não, então já que me ofereceram a piscina, eu tenho. Aí vou ficar 2 meses no interior de São Paulo. A minha ideia era de início ficar 2 meses só, passando o Otso para as pessoas e experimentando o Otso, né? Para quem não sabe, na realidade, eu acho que a maioria das pessoas estão aqui na live, mas o Otso, ele é um trabalho corporal aquático. Então, ele não é bem uma terapia em si, mas a gente acaba utilizando ele como terapia também. Ele tem vários ramos para ser trabalhado, né? E aí, eu me impressionei. Cheguei, primeiro Watson que eu fiz, assim, eu já tinha visto o resultado em mim, mas as pessoas cada vez ficavam maravilhadas e pessoas que tinham problemas de coluna há não sei quanto tempo e que não estava tendo uma melhora, eu fazia uma sessão de Watson sem pensar na coluna dela, pensando no Watson, na técnica, e saía de lá e falava, gente, eu nunca fiquei tão bem. Então, assim, isso foi me maravilhando. e eram os teus primeiros clientes de Watson, isso? Sim, foram os primeiros, ainda Sim. só com Watson 1. E aí, nisso, lá mesmo em São Carlos, no interior de São Paulo, a Graziella, que era fisioterapeuta na época, estava saindo da água. E falou para mim, Raíssa, eu já conheço você já veio alguns fins de semana aqui fazer, na época de faculdade mesmo, eu ia procurando, fiz ecoterapia, fui para várias áreas procurando, e uma delas foi dentro da água. Então, eu fiquei um tempo com ela dentro da água. Ela falou: você já conhece os pacientes e eu tô saindo. Você não fica no meu lugar? Para mim foi assim: opa, eu tô fazendo uma pós em saúde da mulher. A minha intenção não era água e a água me chamou. E aí eu falei: não, então tá, eu fico 1 mês de experiência com você. Depois, quando você for embora, a gente vê. E foi exatamente isso. Fui ficando, me apaixonando cada vez mais. E o que me apaixona na fisioterapia aquática, como você falou, eu sou uma apaixonada, são os resultados. É assim, quando a gente coloca o baseado em evidência e a gente vê o resultado que a água traz para o paciente, que a gente consegue ter uma tridimensionalidade, eu falo, você ter um acesso ao paciente por várias áreas que você não conseguiria em solo, isso realmente me fez me apaixonar. E nisso eu fiquei 8 anos lá em São Carlos, assim, com fisioterapia aquática, trabalhando 10 horas por dia na fisioterapia aquática. Ô, E Raíssa, aí. Raíssa, só porque daí o pessoal também vai te motivando, porque tá nítido na tua fala, né? A tua grande admiração, né? Isso a gente sempre viu na Raíssa, a Raíssa ela sempre transborda.
esse carinho, esse bom olhar, né, da atividade dela e o impacto principalmente nos pacientes. Tu sempre defende isso, né, nas conversas que a gente tem, tu sempre valoriza muito esse impacto também nos clientes. Mas nesses 8 anos que tu fala, né, e foram 8 anos de Watsu, ou o Watsu era uma das, né, das atividades? Uma das técnicas. Uma das técnicas. Na realidade, assim, o Watsu foi o meu precursor, né? Foi com ele que me fez me apaixonar, só que aí, quando eu entrei na fisioterapia aquática e vi que tinha muitas outras coisas, tinha parte ortopédica, aí sim, quando eu me formei em saúde da mulher, eu fui ver que ainda existia a parte de saúde da mulher dentro da água, que eu não tinha nem ideia, né? Que também é uma coisa maravilhosa e que tem várias coisas que a gente pode trabalhar. Então, a água, essa que é a grande questão. A fisioterapia aquática, a gente trabalha dentro de um meio que a gente tem que entender muita coisa, tem que estudar muito, princípio físico, a gente precisa saber cada passo que a gente dá na água e o tanto que isso vai influenciar até o paciente depois que já saiu da água durante várias horas. Aí, por exemplo, vou dar um exemplo básico, né? Bexiga. Você põe um paciente que já tem uma incontinência dentro da água, a gente tem que tomar cuidado, porque na realidade você vai ter uma diurese maior dentro da água, né? E os efeitos disso em cima de 1 hora de terapia, tem alguns estudos colocando em torno de 7 a 8 horas depois que já saiu da água. Então é um efeito muito grande, né? O efeito não é só ali dentro, só dentro do tratamento. Após a intervenção, isso é muito importante. Bem colocado, Raíssa. Né? E aí, assim, eu fiz curso com a Lise, fiz curso com o Fernando, depois eu fiz o Watsu 2 com o Antônio Maria, em São Paulo. Auxiliei em algum curso de Watsu também. Em 2017 eu realizei vamos dizer assim, um dos meus maiores sonhos que eu tinha em relação à fisioterapia aquática, que era conhecer o Harry Du. Eu entrei em contato com ele me falou que não voltaria ao Brasil, porque ele já estava tendo alguns problemas de saúde. Um dos problemas de saúde também é exatamente pelo tempo de imersão dele dentro da água, que a gente tem que tomar esse cuidado, né? E aí, meus pais me auxiliaram muito, foram assim, e me ajudaram a realizar meu sonho indo para a França, em Lyon, e fazer o curso com o Harry Du lá na França. E realmente foi a hora que eu consegui ver que é um negócio, assim, realmente à parte. O Watsu é uma coisa, a fisioterapia aquática é outra, e a gente consegue unir as duas coisas e as duas coisas terem muito resultado. Raíssa, conta um pouco mais dessa história aí, porque não é todo mundo que teve essa tua oportunidade, que teve, né, essa grande chance de fazer, né, uma boa formação ou ter acesso às pessoas que são referência nos métodos ou os precursores dos métodos, né? A Michelle estava comentando com nós anteriormente que ela foi, né, atrás do método Bad-Ragaz, né, da origem do processo, né, e tu teve essa chance do contato lá, né, na França. Como que foi esse primeiro contato, a chegada, o que tu tem para trazer para o pessoal que contribui para a tua formação e que tu traz no dia a dia para ti? Acho que isso é o recado legal para o pessoal que está nos assistindo aí também, né? Então, primeira coisa aquilo que eu falei, a água vai cruzando caminhos, e uma coisa na França que eu cheguei lá, assim, não falava francês, eu falava só inglês, né? E os franceses em si, eles já têm essa tendência de não falar tanto o inglês, né? Então, eu achei que eu não iria ser tão bem recebida, sabe? Só que é isso, a água traz amizades, e além de amizade, ela traz profissionais, eu acho. Porque quem entende de água, ela tem que entender de muitas coisas que só quem é aquático entende. Então, por isso a BFA, né? Digo assim, associação, e a mesma coisa no mundo, não é só aqui. Né? Então, assim, fui super bem recebida. E aí, quando eu conheci a pessoa Harry, realmente, assim, é um precursor, e além de ser precursor, eu acho que ele é uma referência que a gente tem de humanidade. Não só uma referência de terapeuta, mas de humanidade.
porque uma frase que ele falou para mim, que isso se adentrou e hoje em dia é um dos meus maiores desejos, é que deveria ter uma piscina a cada esquina. Porque o efeito que a piscina tem e que a água e as terapias todas, inclusive ele fala de todas, ele falava, deveriam ser oferecidas para todo mundo. Todo mundo deveria ter, pelo menos uma vez na vida, a oportunidade de estar dentro da água com ou um fisioterapeuta ou realmente alguém que seja o odissoterapeuta, né? Então... E com certeza, eu não tive a oportunidade de conhecê-lo, né? Como tu e outros demais colegas tiveram. Mas quando ele traz isso, é baseado em uma vivência, né, muito grande, de décadas de vida, observando, viajando, observando o resultado do trabalho dele, das pessoas que ele formou, para que ele possa resumir décadas de conhecimento, de experiência, em uma única frase que parece boba, mas tem um impacto social muito grande, né? Que deveria ter uma piscina em cada esquina, ou seja, que todos pudessem, pelo menos, ter acesso a essa forma de tratamento, né? Que legal, Raíssa, muito bom. E, assim, realmente, o olhar dele me mostrou o tanto que é amplo, sabe? O tanto que dentro da água a gente consegue trabalhar com várias coisas e que a gente não precisa ser tão rígido. Isso era uma coisa que eu era muito rígida nas técnicas. As técnicas, elas têm que ser desse jeito, seguindo esses padrões, né? Até a hora que ali ele falou, não é assim. A gente tem que entender cada indivíduo que está com a gente tem que entender cada movimento que esse corpo faz para dar um reflexo para esse corpo. E aí isso me levou muito profundamente numa coisa que eu sempre fui muito a favor, eu sempre apliquei, mas todo mundo vinha muitas vezes contra, falando assim, não, suas avaliações não precisam ser tão longas, você não precisa ter uma avaliação tão grande do paciente para colocar ele dentro da água. Ah, para que a avaliação? Aí sim, eu vi que realmente a avaliação é mais do que necessária. Porque se ele me falou isso, que dentro d'água eu vou dar a resposta do que o indivíduo está precisando, e eu só vou saber o que o indivíduo está precisando se eu faço uma boa avaliação, eu consigo entender qual o pior problema dele, ou o que ele já teve, o que pode estar influenciando isso. Isso sim, é a hora que a gente precisa observar e falar, olha, isso aqui é o que eu preciso para poder entrar dentro d'água. Então, assim, hoje em dia eu não entro mais dentro d'água de forma alguma sem uma avaliação, sem pelo menos ter um histórico do paciente. E uma boa consulta, né? Uma boa investigação, né? Isso nos dá segurança, né? E até facilita muitas vezes o trabalho. Muito bem, Raíssa, conta um pouquinho da tua atividade atual aí na tua cidade, né? Essas áreas que tu te interessa tanto, que tu te dedica também à saúde da mulher, como que tu consegue unir essas áreas na tua região? Conta um pouquinho para o pessoal nesses nossos últimos minutos aí, temos mais 7 minutos aí. Então, atualmente agora eu estou em Blumenau, então eu tive mais uma mudança depois de São Carlos. O pessoal vai se perder, hein? Começou Brasília, São Carlos, agora já está aqui, ó. Agora Blumenau, né? E cheguei aqui, assim, aí já foi o outro lugar, assim, na realidade aqui eu já não senti tanta atrapalhabilidade pela água, igual em São Carlos, né? Mas já estou agora em 2 piscinas, na Blue Water e na Nad Fácil, né? E realmente, em 2013, eu me formei em 2011, em 2013 eu me pós-graduei em fisioterapia em saúde da mulher e me especializei. E aí sim, eu vi a união, porque assim, você vê gestante, o que só as propriedades físicas, sem pensar no nosso trabalho, só a propriedade física da água já tem grande influência em cima das gestantes, né? Parte respiratória, você já tem um fortalecimento da musculatura respiratória que vai auxiliar ela tanto no trabalho de parto quanto durante a gestação inteira. A gente vê muito na parte de disfunção sexual, a gente vai ver, assim, eu consegui ver muito isso, né, na melhora de dor, até pelos receptores, né,
a endorfina que é liberada por você estar dentro da água e de você estar fazendo alguma coisa com prazer. Então, fibromialgicas que tinham dor na relação sexual, por exemplo, tem alguns estudos já colocando, depois de 2 meses dentro da piscina, tiveram uma melhora na dor da relação sexual. Então, assim, realmente tem vários estudos em relação a isso. E hoje em dia é exatamente o que eu estou me focando mais. Eu estou tentando trazer e ligando mais as duas coisas. Então, aqui eu já atendi gestante e estou começando agora tentando, mesmo agora às vezes por vídeo, né, por conta da pandemia, tentando unir mais ainda as duas coisas. E agora eu vou fazer um curso de doula também para agregar isso. Então, assim, a formação na fisioterapia aquática sempre tem que ter cursos e procura. Dedicação. No teu dia a dia com essas tuas clientes, o que tu destacaria para o pessoal também que tem interesse ou vai querer ir atrás, né, desse público, né? O que tu destacaria além desses resultados que tu apontou aqui, que estão sendo observados e que talvez os estudos estão iniciando, né? O que mais é relatado pelos clientes, né? O que os clientes mais trazem de retorno para ti, principalmente com essas disfunções relacionadas talvez à saúde da mulher e assim, né? Nessa área. Assim, como eu falei, a dor é a primeira delas, né? Não só assim, porque eu trabalhei muito com cuidado paliativo dentro da água antes de começar a agregar as duas coisas. E realmente é uma coisa impressionante, assim, o que eles relatam de melhora de dor, tanto nessa área, quanto em doenças que são progressivas, é impressionante, né? Mas, assim, a gestante, muito em relação à coluna, dor pélvica também, né? Diminuição de edema, isso é uma coisa que eu vejo nítido, sabe? Delas comentarem, a gente vê, inclusive nos parkinsonianos, por exemplo, e nas gestantes, por conta da pressão hidrostática. Então, a gente vê bastante diminuição de edema. Questão de problemas depressivos, é impressionante a melhora. E aí eu digo, emocional para gestante, tem gestante minha que entra na água e fala assim, e tô falando assim, não é o ótimo, que é um relaxamento, não, ela tá fazendo atividade dentro d'água. Ela sai da água e ela fala para mim, nossa, parece que eu estava em outro mundo, porque dentro da água eu não estava sentindo todo aquele peso, toda aquela angústia, porque às vezes, por conta da mudança hormonal, a grávida tem isso da angústia, do nervosismo em si, né? É normal. E ela fala, dentro da água isso parece que reduz. Então, assim, eu falo que só o contato, né, da água já gera tudo isso, né? Então, assim, isso é uma das coisas que eu vejo que elas mais relatam realmente como melhora. Raíssa, o nosso tempo está acabando, vamos ver se a gente consegue. Tu vai me ajudar, né? Acho que dá uns 3 minutinhos no quebrado. Vamos ver se a gente consegue tu dar um tchau pro pessoal, dar um recado final, mas antes do teu recado final aí, cumprimentar o pessoal, como que tu lida com elas, com a alta, uma vez que muitas vezes elas devem ficarem maravilhadas pelo trabalho terapêutico na água, além da recuperação, né, no lado mais da promoção de saúde. Como que tu lida, às vezes, com a alta e como que elas fazem, né, muitas vezes, para driblar essa alta da Raíssa, pensando nos benefícios do Watson, do relaxamento lá, né? Isso é sempre bem complicado, tanto com as gestantes quanto com a maioria dos meus pacientes. Mas tem alguns que eu deixo bem claro, que assim, eles precisam se adaptar também a fazer atividade na água sem mim. Então, assim, realmente vamos para uma hidroginástica, você não precisa ter um tempo prolongado de fisioterapia. Outros, eu já realmente falo, não, você quer manter? A gente vai manter, e aí a gente começa a fazer uma coisa mais regrada, com menos, mas desde que ela também tenha algumas outras atividades em solo, em domicílio, ela mesma fazendo. Então, assim, mas realmente a alta é uma parte difícil, até porque muitos pacientes não querem alta. Ainda mais com os benefícios, né, que a gente conhece da imersão, do exercício e de todos os métodos e testes que a gente pode promover para os nossos clientes. Raíssa, é uma grande alegria tê-la aqui. Bem rapidinho, eu vou passar rapidamente a palavra para ti também, para a gente não perder a chance de dar um tchau. Mas ficar registrado aqui que a Raíssa, há um pouquinho mais de um ano atrás,
ela ficou sabendo que teria uma reunião extraordinária da associação, fez contato conosco, disse que ia na reunião, como associada, ela foi na reunião e nunca mais largou a associação, assumiu tarefas, disse que ia ajudar e ela só não falou como ela fez. E ela é uma grande colaboradora da associação, ela é um exemplo do associado, do profissional que luta, né, pela associação. E, naturalmente, a luta extrapola o verbal, né? Ela foi lá, arregaçou as mangas e fez, né? Muito obrigado em nome da associação por tudo que tu já fez, né? Por todas as atividades, né? E foi muito legal estar contigo aqui hoje, junto com a Michele. Mais um agradecimento especial também, agora nesse momento, para ti. Muito obrigado. Últimos Obrigada, segundos. realmente Vai acabar.